Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Classificação das cadeias carbônicas, o oitavo episódio da série Conceitos Básicos da Química Orgânica. As cadeias carbônicas podem ser classificadas como abertas, fechadas ou mistas. As cadeias abertas, também chamadas de acíclicas ou alifáticas, são aquelas que apresentam pelo menos duas extremidades livres, como a cadeia butano, principal substância presente no gás de cozinha, que apresenta duas extremidades livres, ou 3-metilpentano, que apresenta três extremidades livres. As cadeias fechadas, ou também chamadas de cíclicas, são aquelas que não apresentam extremidades livres. Os átomos se unem formando um ou mais ciclos. Exemplo, aqui temos o ciclobutano e o naftaleno. As cadeias mistas são uma espécie de mistura das cadeias abertas e fechadas. Elas apresentam pelo menos um ciclo e uma extremidade livre. Exemplo, a arma química chamada de agente laranja, muito utilizada na Guerra do Vietnã. As cadeias abertas são classificadas como cadeias normais ou ramificadas, homogêneas ou heterogêneas, saturadas ou insaturadas. A cadeia normal ou linear apresenta somente duas extremidades livres. A cadeia ramificada apresenta no mínimo três extremidades livres. Mas vamos ficar ligados. Este conceito de extremidade livre só é válido para átomos de carbono. Exemplo, observe esta cadeia. À primeira vista você pode afirmar que ela apresenta três extremidades, não é mesmo? No entanto, se observar direitinho, vai perceber que a extremidade de carbono só existe duas. A outra é a extremidade de OH. Mas cuidado! Você pode ter uma extremidade de carbonos terminado com OH ou com outro elemento qualquer, como por exemplo esta cadeia bem semelhante com a anterior. Apesar dessa extremidade terminar com OH, ela apresenta uma extremidade de carbono. Portanto, vou lhe dar um conselho. Se você não quiser se atrapalhar na classificação das cadeias carbônicas, aprenda a ignorar os outros elementos quando eles não ficam entre carbonos. Esta dica vamos usar nas próximas definições. Cadeia homogênea é constituída apenas por átomos de carbono. Cadeias heterogêneas apresentam pelo menos um átomo diferente entre os carbonos. Então, se a cadeia for esta, ela é heterogênea? A resposta é não. Como eu falei, na classificação das cadeias, devemos ignorar os elementos que não estão entre carbonos. O nome do elemento que fica entre carbonos em uma cadeia é chamado de heteroátomo. Portanto, reafirmando a regra, ignore qualquer elemento que não seja heteroátomo na classificação das cadeias carbônicas. Cadeia saturada apresenta apenas ligações simples entre carbonos. Cadeias insaturadas apresentam pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Portanto, se a cadeia apresentar uma ligação dupla ou tripla ligada apenas a um carbono, a cadeia é classificada como saturada e não insaturada. As cadeias fechadas são denominadas de aromáticas ou não aromáticas. As cadeias aromáticas são aquelas que apresentam pelo menos um núcleo de benzeno. O núcleo de benzeno é formado por 6 átomos de carbonos com ligações simples e duplas intercalando. Na representação bastião ou linhas, as cadeias de benzenos podem ser reproduzidas das seguintes formas. No entanto, como as ligações π se deslocam num processo chamado de ressonância, a representação que se mostra mais adequada é um hexágono com um ciclo dentro simulando a ressonância. Portanto, vamos fazer um teste para ver se conseguimos entender, qual dessas cadeias representa uma cadeia aromática. A primeira cadeia não, pois apresenta 5 átomos de carbono. A segunda não, pois não apresenta as ligações duplas intercaladas. A terceira não, pois as ligações duplas não intercalam com as ligações simples. A quarta sim, porque apresenta 3 núcleos de benzeno. Perceba que todos os núcleos apresentam 6 átomos de carbono e ligações simples e duplas intercalando. As cadeias 1, 2 e 3 são denominadas de cadeias não aromáticas, ou alicíclicas, ou também
cicloalifáticas. Semelhante às cadeias abertas, as cadeias fechadas não aromáticas podem ser classificadas como homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. A regra é a mesma. Se apresentar um elemento diferente entre carbonos, é heterogênea. Se não apresentar, é homogênea. Só lembrando que este elemento diferente entre os elementos de carbono é chamado de heteroátomo. A mesma coisa vale para saturada e insaturada. Quando apresenta ligações simples entre carbonos, é saturada. Quando apresenta ligação dupla ou tripla entre carbonos, é insaturada. Ainda existe mais uma classificação de cadeias fechadas usada tanto para aromática como para não aromática. Chamamos cadeias de monocíclicas ou policíclicas. Cadeias monocíclicas, chamadas também de mononucleares, apresentam somente um ciclo. Cadeias policíclicas, chamadas também de polinucleares, apresentam pelo menos 2 ciclos. Portanto, o fluxograma das cadeias carbônicas ficam aberta ou fechada. Cadeia aberta, normal ou ramificada. Saturada ou insaturada. Homogênea ou heterogênea. Na cadeia fechada, aromática e não aromática, sendo que não aromática, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. E também mononuclear e polinuclear, que também pode ser aplicado para as cadeias aromáticas. Então, vamos apresentar esses 4 exemplos para fixar melhor o conteúdo. A primeira cadeia é aberta, pois apresenta 2 extremidades livres. Normal, porque apresenta 2 extremidades livres. Insaturada, porque apresenta uma ligação tripla entre carbonos. Homogênea, porque não apresenta nenhum heteroátomo, ou seja, um elemento diferente entre os carbonos. A segunda cadeia é fechada, pois não apresenta extremidades livres. O NH2 não é uma extremidade livre. Lembre-se, para classificar uma cadeia, leve em consideração apenas os carbonos e os heteroátomos. Aromática, pois não apresenta um ciclo de benzeno. Monocíclica, pois apresenta apenas um ciclo. A terceira cadeia é aberta e ramificada, pois apresenta 3 extremidades livres. Saturada, pois a única ligação dupla presente na cadeia não está entre carbonos. Homogênea, pois o oxigênio não está entre carbonos. E a quarta cadeia é fechada, pois não apresenta extremidades livres. Não aromática, pois não apresenta um ciclo de benzeno. Saturada, pois possui apenas ligações simples. Heterogênea, pois apresenta um elemento diferente entre os carbonos, chamado de heteroátomo. E policíclicas, pois apresenta mais de um ciclo. Compreendido, pessoal? Isso é tudo. Valeu, meus queridos, e até mais.